Amém. Então vamos nos preparar para receber mais uma vez a palavra de Deus. Então agora nós vamos ter um recado do Senhor, amém? Então a pregação é isso, é um recado de Deus, é uma palavra de Deus, uma direção de Deus com base na Bíblia, tá? Para que a gente possa refletir e aplicar na nossa vida. Então o tema desta manhã, Igreja bendita e abençoada, é o temor do Senhor e suas obras extraordinárias. Nós temos dito, ensinado à igreja que o temor do Senhor não quer dizer medo, não tem a ver com medo, não tem a ver com pavor. Temor tem a ver com reverência, com respeito, com adoração, com sujeição. Eu respeito a Deus e me sujeito a Ele. Eu reverencio ao Senhor. Então, o temor do Senhor e suas obras extraordinárias. Livro de Deuteronômio 11, 7, a Bíblia diz assim: porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor em nossas vidas, amém? Você pode dizer isso? Diga assim: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. E é verdade. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, glórias e graças nós te damos, ó Pai. Mais uma vez por esta manhã, por este domingo, que é dia do Senhor. Não é dia de estarmos em casa, é dia de estarmos na tua igreja, é dia, ó Pai, de ouvirmos a tua voz e crescermos um pouco mais na tua graça e no teu conhecimento. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos ajudadores, dos voluntários dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do teu povo, ó Pai, que faz parte dessa igreja, de todos aqueles que te amam, Senhor, e te servem em espírito e em verdade. Todos aqueles, ó Pai, que se lembram, Senhor, que trazem à memória todos os dias os grandes feitos do Senhor. E nós podemos dizer, ó Pai, nesta manhã, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos felizes, estamos alegres, ó Pai. Que essa palavra mais uma vez abençoe as mentes e os corações. Mas acima de tudo, que essa palavra, Senhor, fale, Senhor, ao mais profundo do nosso ser. Ó Pai, que ela caia, Senhor, numa boa terra que é o nosso coração, e germine e dê frutos, ó Pai, abundantes. No nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de tratarmos deste assunto, Senhor, importante para a tua igreja, importante para este momento da terra, Senhor, para este momento do mundo. Assim, ó Deus, nós oramos com fé, cheio, Senhor, de boas expectativas daquilo que Deus vai nos falar. Que assim seja, e a igreja que concorda com esta oração, diga amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Diga sempre que o Senhor nos chama de Deus, seja louvado. Deus seja louvado, Deus. Obrigado, Bispo Alessandra, minha esposa querida. Então, o tema desta manhã, mais uma vez no telão, o temor do Senhor e suas obras extraordinárias. Então, mais uma vez, graça e paz, povo de Deus, povo bendito, povo abençoado, salvos para sempre, eleitos, predestinados, povo bendito do Senhor, povo amado de Deus. O Senhor nos chama de menina dos olhos. Quer te dizer que você é precioso aos olhos de Deus. Diga isso para o seu irmão que está lá, diga assim: você é precioso ao Senhor. Você é precioso para Deus, você é importante para Deus e Deus te ama. Amém. Então, do que o Senhor vai nos falar nesta manhã, igreja? Da importância de nutrirmos esse temor. O que é o temor? É uma reverência, é um respeito, é uma consciência elevada de
quem é Deus. E hoje o Senhor quer te falar que você deve temê-lo, porque Deus faz obras extraordinárias. Ah, bispo, mas qual é a prova disso? Você é uma prova disso. Você é uma prova disso. Você estar aqui é uma prova que Deus faz obras extraordinárias. Então nós lemos ali no livro de Deuteronômio, mais uma vez, 11:7, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que Deus que fez o Senhor, que Deus fez. Então, o que o Senhor quer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, recado de Deus hoje, é que você o tema também pensando, se lembrando, refletindo sobre as grandes obras de Deus. Pare por um minuto para pensar o que é que Deus fez na tua vida, que você considera algo grandioso, né? Você, amado, tem que ser aquela pessoa grata. Você tem que ser aquela pessoa que está sempre com uma memória fresca daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Você sabe que por vezes é fácil, né, por causa da nossa natureza carnal, né, a gente se esquecer daquilo que Deus fez. Então, há um exercício que Deus quer de mim e de você, que você o tema, né, você já sabe que não é ter medo, mas uma reverência, uma sujeição, um respeito profundo por Deus, porque Ele é um Deus que faz obras extraordinárias. Eu quero aqui prosseguir lendo, algumas passagens aqui do livro de Salmos, onde o Senhor ele começa a trazer à memória do povo de Deus tudo o que Deus já fez pelo povo. Então, antes de nós entrarmos, eu queria que você, nesse ponto, eu queria que você repensasse, meu irmão, o que Deus já fez pela tua vida. Se lembre, traga a memória, pense, relembre. Esse exercício é maravilhoso. Você vai ver que o teu coração vai se encher de gratidão. Por vezes, meu irmão, nós somos às vezes mal agradecidos, por vezes somos ingratos, por vezes somos pessoas que só nos alegramos quando grandes coisas acontecem, sendo que todos os dias Deus tem cuidado de mim e de você. Deus tem cuidado de você. Você está aqui porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós, né? Então, o salmista diz assim, Salmo 78:12, está prestando atenção, anote na sua Bíblia. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Então, no original, o campo de Zoan quer dizer toda aquela terra do Egito, tá? Todas as províncias ali do Egito. Então o Senhor começa a dizer assim, olha, o Senhor fez grandes coisas neste lugar. Então o salmista está lembrando um pouco daquilo que Deus fez. E aí ele começa, Salmo 78, versículo 13, dividiu o mar e fez-o seguido, arrumou as águas como um dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Então, o Senhor está falando assim, olha, povo de Deus, se lembra que o Senhor abriu o mar vermelho, reteve as águas do rio Jordão para que o povo pudesse passar, abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar, fugir da perseguição dos egípcios, né? Diz que, não sei se você sabe, no deserto ele vive climas opostos, né? Então de noite é muito frio, as temperaturas elas baixam de forma assim terrível, tá? E durante o dia é muito calor. Deus, tão cuidadoso que é, o que ele fez com aquele povo que ele ignorou ali por 40 anos no deserto? Durante o dia tinha uma nuvem. Imagina, onde o povo estava tinha uma nuvem em cima que protegia o povo. Você já ficou debaixo do sol? Já? Você já viu que quando tem aquele sol bem quente, quando passa uma nuvem, não tem um refresco assim, não dá um, né? Eu sei que você está em Curitiba, você nunca viu, né? Então tem uma bola amarela que ela surge no verão, né? Demora um pouquinho, né? A mãe do André, daqui a pouco a senhora já vai ver, nós estamos aqui ansiosos por ver uma bola amarela, vai começar a surgir no céu aqui, tá? Então quando tem aquele sol assim bem forte, né? Vem uma nuvem, ó.
dá um refresco, né? dá um alívio, né? Então imagina isso lá no deserto, meu irmão. Sei lá quantos graus deve fazer, uns 50 para lá vai pedrada, né? Então olha que Deus é tão cuidadoso que Deus colocou uma nuvem. Então onde o povo estava, ficava uma nuvem durante todo o dia, aquele sol escaldante. Quando chegava de noite, havia uma labareda, um fogo que ficava perto do povo também, um calor, né? Então o povo não sentia frio e durante o dia era livre do sol, né? Então diz assim, olha, que Deus fendeu rochas, trouxe água, né? Deserto, você imagina, pessoas andam quilômetros e não enxergam nada, muito menos água, né? Se encontrarem um oásis ali, dê glórias a Deus. Então o Senhor está lembrando. E o que eu queria te dizer, meu irmão, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As obras grandiosas que Deus fez no passado, Deus pode fazer na sua vida hoje. Você crê nisso? Okay. Diz assim, versículo 16: da pedra fez brotar torrentes, fez manar água com rios, mas ainda prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Aqui é a reclamação. Olha, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. E o povo até hoje ainda, né, titubeia por vezes nessa situação, que é reclamar, lamuriar. Eu queria te dizer, amado, se há um pecado terrível, tá? Você sabe que nós estamos na graça de Deus. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós estamos na graça de Deus. O pessoal da lei só vem falando de pecado, né? Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo vai para o inferno, tudo é pecado, tudo vai para o inferno. E o diabo está solto, Deus não faz nada, né? Então, na graça de Deus nós ensinamos. Uma coisa importante que você precisa aprender, que é assim, pecar contra Deus é quando você reclama, quando você fica reclamando das coisas. Então você tem que vigiar os teus lábios, né? Ontem nós falamos isso com os casais aqui, falamos sobre um ato, né, importante da vida a dois, que é validar, né? Validar o outro, né? Ter uma palavra boa, né? Uma palavra abençoadora para o seu cônjuge. Tem um irmão aqui que falou que vai fazer isso aí durante a semana, estamos de olho, estamos acompanhando, né? Depois nós vamos ligar para a casa da irmã, saber se houve essa. Vou denunciar quem é o irmão. A voz assim, né? Esse irmão falou que ele vai declarar. Ele falou que ele vai declarar para a amada dele. Vai ser bênção, hein? Essa semana promete, hein, irmãos? A semana promete. Então, voltando aqui para o foco da palavra, ó. Então diz assim, prosseguirem em pecar, né, contra ele, e se rebelar no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Aí Deus abre, então veja, Deus abre o mar, Deus abre o mar, retém os rios, Deus faz cair da água. Aí o povo já começou, não, mas eu quero algo que eu goste, tem que ser algo que eu goste. E lá vai Deus de novo, né? Então, versículo 19: falaram contra Deus, dizendo: pode por acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Olha, tentando Deus, né? Desafiando Deus. Realmente o povo, olha, não é brincadeira. Com efeito, feriu ele a rocha e derramaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Versículo 23: não obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Eu recebo, Senhor, o Senhor abrindo as portas dos céus aqui para essa igreja, para este povo, no nome de Jesus. E diz assim, olha, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes comida a fartar. Então, olha, Deus é muito bom, amado. Diz assim, ó, versículo 26 ainda: fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares.
fez cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Olha, então Deus, olha, só faltou dar na boca, né? Versículo 29. Então comeram e se fartaram, a valer, pois lhes fez o que desejaram. Amado, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus te ama. Deus te ama com amor eterno. E o que você tem que fazer todos os dias? Se lembrar dos grandes feitos de Deus. Trazer à memória aquilo que Deus já fez por você. Crer que Deus pode fazer coisas que, amado, seus olhos ainda não viram. Não é isso que diz a palavra? Que seus ouvidos ainda não ouviram, que não penetrou no teu coração, diz a Bíblia. Grandes coisas Deus tem para aqueles que o amam. Olha, então, aquele povo, mesmo sendo rebelde, reclamão, lamuriador, né? Eu falo, Moisés e Josué, meu Deus, que paciência. Que nada estava bom, tá bom? Nada estava bom. Às vezes o povo de Deus se importa como criança, né? Não, criança não está bom. Criança é tudo aquilo na hora, né? Eu quero agora, já cansei, quero mais. Ah, não está bom, né? Então parece criança. E Deus com paciência, com amor, e Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para sempre, cuidando do povo. Salmo 78, versículo 42 diz assim: não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Versículo 43, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar, né? Toda a província do Egito, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Então ele fala das pragas, né, que foram lançadas sobre o Egito, para que o povo de Deus fosse libertado. Então diz assim: olha, Deus fez tantas maravilhas e não se lembraram do poder dele. Mas isso é um pecado terrível, né? Você ser ingrato, não se lembrar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, você sabe, né, sobre as pragas que foram enviadas ali sobre os egípcios. Então diz que Deus fez com que os rios se convertessem em sangue. Então ficou um rio impróprio, né? Então imagina, tinha um rio que abastecia as plantações, dava de beber para os gados, né, para as pessoas, e irrigava ali, né, aquela agricultura local. O pessoal ficou sem isso. Diz que os rios foram convertidos em sangue. Depois o versículo 45 diz: enviou contra eles enxame de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Versículo 46: entregou as larvas das suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Então, amado, nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que faz como lhe apraz, um Deus que inclina o coração de Faraó, endurece o coração de Faraó, é um Deus todo-poderoso. Diz assim, olha, Salmo 78, versículo 47 ainda: com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Sicômoros é a figueira, tá? A árvore da figueira, que dá os figos. Diz aí no versículo 48: entregou a saraiva o gado deles e os raios os seus rebanhos. Então, imagina, os bichinhos ali foram, né, sofreram com essa intervenção de Deus, né, que eram as posses do povo do Egito. Diz assim, versículo 49: lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Amado, nós servimos a um Deus temível, um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Então você precisa trazer isso à tua mente aí. O meu Deus, Ele é um Deus grandioso, um Deus temível, né? E um Deus, como nós estamos aqui no culto de hoje, um Deus que faz obras extraordinárias. Já pensou nessas coisas que você leu até agora? Já pensou nisso? Um Deus que faz cair chuvas de pedras, raios, né?
um Deus que manda gafanhotos atacar a plantação, um Deus que enviou moscas, rãs, né, para incomodar, importunar aquele povo terrível, pagão, né? Um Deus que converteu rios, né, em rios de sangue. Amado, um Deus todo-poderoso. Então, olha, ai daquele, né, que brinca com o nome do Senhor. Diz assim, próximo, versículo 50: Deus livre, curso a sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Então, olha, você imagina, os egípcios ali, né, e o faraó não queria libertar o povo, Deus foi mandando uma praga, 2 pragas, 3 pragas, foi importunando, né, aquele povo e no nível sobrenatural. Diz ainda, né, no versículo 51, que aqui o faraó desistiu, né, que ele realmente se rendeu. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de campo. Então, todos os primogênitos ali, o anjo, né, do Senhor, o anjo da morte, passou e ceifou essas vidas, né? E aí, o povo foi libertado. Versículo 52: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Então, meu irmão, o que é que Deus está falando aqui? Que nós temos que temer a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que faz sinais, prodígios, maravilhas. Eu sei que por vezes, às vezes, em situações difíceis, né, todos nós passamos, às vezes se esquece de quão grandioso é o nosso Deus. Né? Tem um dito popular, né? Não está na Bíblia, tem pessoa que pensa que essas coisas estão na Bíblia, né? Não está na Bíblia, que diz mais ou menos assim, né? Diante do problema, você tem que mostrar o tamanho do seu Deus. Não é isso? Diante do problema, e todos nós passamos por situações, você tem que lembrar o que é esse problema diante de Deus, a quem eu sirvo. O que é essa situação diante de Deus, a quem eu sirvo. O que é esta oposição diante de Deus, a quem eu sirvo. O Deus que me criou, que me formou, o Deus que fez tudo o que existe. O que é essa situação, amado? Então, você exercitar isso daí é muito importante. É muito importante. Então, porque o povo facilmente se esquece das coisas que Deus faz, né? E a gente sabe disso, né? Como estando aqui, né, há 18 anos no pastoreio, né? Então a gente sabe que tem pessoas que, olha, receberam tantos milagres, né? Porque eu já vi de pessoas que a vida dela é um milagre, o nascimento dela é um milagre, né? Mas passa o tempo, passa os dias, né? As influências, o esfriamento, as pessoas se esquecem daquilo que Deus fez. Então o salmista, ele está aqui de forma proposital, lembrando, meu irmão, ele está falando nessa manhã na sua vida, se lembre das grandes feitos do Senhor. Se lembre dos grandes feitos do Senhor. Eu sempre faço esse exercício, né? Como é bom, amado, saber que Deus sempre está com socorro, sempre Deus está ali com escape, Deus sempre tem uma resposta, Deus sempre tem um consolo. Então, diante dos problemas, mesmo se eles forem grandes, você tem que mostrar a esses problemas o tamanho do seu Deus. Né? Eu sou com a minha esposa Alessandra já há 26 anos, né? 23 de casados, e ela acompanhou toda a minha trajetória, né? Desde a época que eu não conhecia Deus, a minha conversão, e tudo aquilo que Deus foi fazendo na nossa vida. Né? Então, eu me recordo, eu já contei esse testemunho aqui na igreja, que depois que eu saí de algumas multinacionais que eu trabalhava, né, acabou as coisas não dando certo. Eu sei que hoje era tudo o propósito de Deus. Eu, já recém-convertido, né, ansiava muito por trabalhar com a área de consultoria, com a área de treinamento. Então eu ficava lá, na época da televisão ainda, tá? De tubo, né? A gente não sabe que é televisão de tubo. Ficava lá vendo
que bem recente da minha conversão, né? Eu usava um bip, não sei quem sabe o que é bip. Depois eu explico para você o que é isso, não vai dar tempo de explicar agora, tá? Então o bip era o tataravô do celular, né? Então, eu recebi um bip, aí eu olhei no bip assim, estava a empresa XPTO lá, né? O nome da empresa, não vou falar aqui, obviamente, pede para você ligar sobre vaga, né, de consultor trainee. Eu falei, meu Deus, mas eu nem sonhava, se eu contasse essa história aquela toda aqui, mas nem sonhava como Deus vai fazendo as coisas, né? Vai encaminhando as coisas. O que você tem que fazer sempre é se jogar nas mãos do Senhor, acreditar que Deus está no controle, né? Não ser ingrato, se lembrar dos feitos do Senhor, né? Fazer o teu natural, porque o sobrenatural é Deus quem faz, tá? Então eu me recordo, esse é um dos episódios da minha vida que eu me recordo assim, não foi uma coincidência, foi uma provisão, porque eu precisava daquilo, eu precisava daquela resposta, eu precisava daquela oportunidade, e ela não aconteceria, amado, se não fosse a intervenção de Deus. Eu já tenho certeza disso. Amém. Só para concluir esse testemunho pequeno aqui, eu tinha feito uma entrevista anterior numa outra empresa para ser representante, também nessa área, né? A proposta não foi boa e tal, e eu deixei meu currículo lá. O que aconteceu? Esse diretor que me entrevistou, ele conhecia os donos dessa outra consultoria. E eles falaram, olha, precisa de um rapaz bom, de um trainee, né? Para o nosso time de consultores e tal. O cara falou, acabei de falar com um rapaz essa semana, pegou meu currículo e passou por fax. Também eu sei que você sabe o que é fax, né? Você tem noção do que é fax. Passou meu currículo por fax para essa consultoria. Olha qualquer. Você pensar nas coincidências, né? Eu sei que a mente humana agora não, mas isso não é coincidência. Não tem coincidência. Eu não creio em coincidências. Eu creio em um Deus que faz isso com essa mulher. Um Deus que abre o mar. Um Deus que retém as águas. Um Deus que quando os inimigos te afrontem, Ele vai lançar essas pragas aqui, como aconteceu aqui no Egito. Mas é esse Deus que eu creio. Amém. E esse é o Deus que você tem que estar aí com a sua mente espiritual ativa. Tá? Então diz assim que Deus fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Glórias a Deus. O Senhor nos trouxe à terra prometida, que é a sua casa. Diz assim, versículo 53, igreja: dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Então, estamos aqui, meu irmão, chegamos a este lugar porque Deus tem nos guiado. Queria muito que você pensasse nisso nesta manhã, né? Da onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida, como Deus tem te conduzido até o dia de hoje, meu irmão. Pode ser que hoje você diga assim, olha, Bispo Marcos, mas eu ainda tenho muitos sonhos para realizar, eu ainda tenho coisas que não aconteceram na minha vida. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Confia no Senhor. Deus está no controle. Ele te conduziu até aqui. Olha, diz que dirigiu, né? Guiou o povo como ovelhas, como rebanho, dirigiu com segurança. Deus está no controle, meu irmão. Né? Deus está no controle. E nos trouxe a um lugar seguro. Glórias eu dou a Deus todos os dias, que podemos ter uma igreja na cidade de Curitiba. Talvez aqueles que estão aqui, que chegaram até com isso tudo pronto, né? E aqueles que Deus vai trazer a este lugar, nem sabem de como foi difícil, foi duro, foi amado, foi uma provação há 20 anos atrás. A gente está sem uma igreja na cidade, né? A mais próxima aqui era 300 quilômetros aqui. Não tinha igreja, não tinha igreja. Né? Mais ou menos, acho que a mais próxima era isso. Ou ela ia para São Paulo, né? 500 quilômetros, ou Blumenau, 200 quilômetros, pouco mais ou menos. Né? Então, nós vivemos muitos anos, meu irmão, sem igreja.
sem este lugar seguro, né? Sem essa terra santa que você pode desfrutar hoje, você tem que ser muito grato quando você entrar por essas portas. Tínhamos a lei, né? Tínhamos a lei. E muitos aqui, né, de nós aqui, vivemos debaixo da lei. Eu e a minha esposa, até por um tempo, quando nós estivemos aqui lá em 97, 98, não tínhamos onde congregar, né? A gente até chegou aí numa denominação, a gente não aguentou 2, 3 cultos, a gente falou, não tem. Quando você ouve a graça de Deus, você é cortado pela graça de Deus, você não consegue ouvir lei. Só consegue ouvir lei quem não se converteu na graça, né? Porque a pessoa que se converteu na graça de Deus, ela não volta para a lei. É impossível. É você agora querer tomar uma madeira, né? Não dá. Agora sei que o irmão gosta de uma feijoada, né? Não vou falar muito aqui para da hora do almoço, o irmão começa a perder o foco do culto aqui, né? Aquelas linguiças, né? Aquele torresminho, ô presbítero Beto, sentindo o coração, tá? Fica recado aí do Espírito Santo para o Senhor. Olha, é uma concordância ali. A Lívia deu um pulo agora. A Lívia está na barriga, agora deu um pulo agora, deu um esparcate lá dentro agora. Amado, valorize aquilo que Deus tem feito na sua vida. O Senhor está falando nessa manhã, olha, você deve temer a Deus porque Ele fez obras extraordinárias. E Ele não parou. Nós não servimos a um Deus que parou lá no passado. Deus fez aqui e não faz mais. Não, amado. O que acontece, né, é aquilo que Jesus certa vez disse, que ele foi para uma região e não conseguia operar milagres por causa do nível da incredulidade do povo. Né? Incredulidade do povo. É isso que pode, por vezes, atrapalhar muitos anos. Então diz assim, versículo 55, perdão. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, né? Então aquele povo chegou na terra prometida, ali ele venceu todos os inimigos, lá, todos os jebuseus, heteus, todos aqueles cananeus, todo aquele povo lá que estava lá, né? Diz assim, repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Aleluia. Então, nosso Deus é perfeito, meu irmão, minha irmã. Ele começa uma obra e Ele vai terminar. A Bíblia diz que Ele é fiel, tá? Deus não te trouxe aqui, amado, para no meio do caminho te abandonar. No meio do caminho falar assim, ó, se vira agora é com você. Não, Deus faz Deus. Né? Só que, amado, se exige que você esteja com a tua mente espiritual ativa, os teus olhos, né, firmados aqui na graça de Deus, nas promessas do Senhor. Amém? Então, o nosso Deus é um Deus de obras extraordinárias. Vamos dizer isso? Diga assim: o meu Deus é um Deus de obras extraordinárias. Livro de Lucas 24:4, né? Olha uma obra extraordinária. Eu sempre digo aqui no altar: não é possível que os judeus é o povo mais criativo da terra, que todas essas histórias que ele colocou num livro aqui chamado Bíblia, né? Nenhum outro povo na terra teve a capacidade de inventar. Não, tudo que está na Bíblia Sagrada você precisa crer, aconteceu, real, existiu, existe, tá? Faz parte de uma realidade. Tá? Tem pessoas que acham que a Bíblia é um conto de um livro, né? Será que o povo judeu foi o único povo criativo para inventar essas histórias? Não. Nós aqui falamos de coisas reais, tá? A Bíblia é cheia de fatos reais. E Lucas 24:4 diz que aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. O Senhor já tinha avisado, né? Ele falou: olha, eu vou passar por tudo isso, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei.
estando ainda na Galileia, né? Então, aqui fala da mãe de Jesus e as mulheres ali que atendiam, né? Que faziam parte do grupo de discípulos, estavam lá, foram lá no túmulo e o túmulo estava vazio. Né? Então eles estavam ali perplexos. Diz que dois anjos, né? Dois varões aqui com vestes resplandecentes, quer dizer anjos, tá? Então os anjos apareceram e falaram: olha, vocês estão procurando entre os mortos ao que vive, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você já pensou nisso? Que obra extraordinária, grandiosa é essa? Porque para nós que somos crentes, talvez isso aí entre no coloquial, né? Entra numa normalidade. Amado, não existe um fato desse na terra. Não existe. Ah, não, que a pessoa ficou lá com o coração que parou 2 minutos lá. Não, estou falando de ressuscitar. Não existe esse fato. 3 dias. Não existe isso, tá, meu irmão? Isso aqui não existe. Isso aqui não foi historinha que alguém criou, né? É algo sobrenatural para mostrar o quê? O poder de Deus. Que Jesus era Deus. Tá? Então, essas coisas, meu irmão, tem que estar na tua mente, né? Esses fatos têm aí que te dar coragem, tem que te fortalecer, tem que te renovar, porque você serve ao Deus que ressuscitou, um Deus que vive, né? A Bíblia diz que Ele está vivo, diz que Ele subiu aos céus glorificados e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que é o que diz no livro de Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos todos nós, tá? Antes de conhecermos a Jesus, como é que nós estávamos? Mortos. Pecados e delitos, né? Estávamos seguindo caminhos escuros, mas como éramos filhos, diga glórias a Deus, o Senhor nos alcançou. E diz assim no versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Isso aqui é muito importante, meu irmão. Você só ama a Deus porque Deus te amou primeiro. Quando você diz assim: Senhor, eu te amo, né? Quando esse sentimento, essa declaração ela é genuína, é porque Deus te amou primeiro. E diz assim no versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é por lei, não é por jejum, não é por batismo nas águas, não é por rituais humanos, tradições de homens, coisas feitas na carne. Não. Graça é um favor imerecido. Eu não podia fazer nada, você não podia fazer nada, nós não podemos fazer nada, recebemos esse favor de Deus. E glória a Deus por essa igreja que crê na salvação eterna. Uma vez salvo, selado, né, justificado para sempre. Que é o que diz também Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, então precisa ouvir a palavra, precisa ouvir a Bíblia Sagrada, precisa refletir sobre a Bíblia, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Lógico, você é um salvo, um filho de Deus. Quando você ouvir a palavra, você vai crer, né? Você só pode crer porque você é salvo. Diz o que acontece? Você é selado com o Santo Espírito da promessa, né? Então, aqui é o batismo do Espírito Santo de Deus, que não é como os legalistas, tá? Por vezes acham que é falar em línguas. Línguas é um dom, tá? Um dom, assim como muitos dons existem. Nós cremos nos dons. Então, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui é quando acontece o batismo no Espírito Santo de Deus. E nosso apóstolo já explicou isso, né? Quando fala selado, você imagina que uma carta tem que chegar a um destino. Antigamente, o que faziam? Eles pegavam uma cera, né? Então eles pegavam essa carta que não podia ser violada, não podia ser aberta. Então eles colocavam um pingo dessa cera, pegavam um anel de uma autoridade, do rei, do governante, e eles, só o governante tinha aquele anel, tá? Não tinha mais ninguém que tinha aquele anel.
e ele selava, ele marcava. Aquela cera endurecia e lacrava aquele envelope. Era uma garantia de que quando chegasse no destino, aquele envelope não foi lido, não foi aberto. Então, meu irmão, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então não vai chegar Satanás e vai lá abrir a carta. Não, vou quebrar o seu. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Nós estamos seguros. Diga glórias a Deus. Seguros. Estamos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, este envelope que é a nossa vida vai chegar lá nos céus, tá bom? Vai chegar lá nas mãos do Senhor, intacto. Amém. Intacto. Tá? Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, estamos caminhando aqui para o último bloco da nossa pregação, onde nós estamos falando do que nesta manhã, meu irmão? Mais uma vez falando do temor do Senhor. E falando da importância de você, neste momento agora, trazer à memória as obras extraordinárias. E é muito bom ler a Bíblia Sagrada, ouvir as histórias, ler, refletir sobre as histórias, para você, amado, começar a refrescar a tua mente aí, né, que por vezes está cheia de notícias ruins, né, desses noticiários, né, que são negativos. Às vezes pessoas, né, que nos cercam, toda hora estão falando coisas ruins, negativas. Você precisa se cercar, mano, de gente abençoada, de palavra boa, de promessa de Deus. Então, o nosso diácono Renato, na quarta-feira aqui, trouxe, né, um pouco desse episódio aqui, que é a vida de Daniel, né? Todos conhecem Daniel lá na cova dos leões, né? Tem todo um contexto. E olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, para a gente relembrar, né? É o que o Senhor quer, que você se lembre que o nosso Deus é um Deus que faz obras extraordinárias. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Versículo 26: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, que é o mesmo Deus que você serve, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que nós servimos, Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Glória a Deus. E receba essa palavra, amado, no teu coração. Ele livre, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então veja, o rei Dario, depois de presenciar sinais, prodígios e maravilhas, feitos extraordinários, obras extraordinárias que Deus fez na vida de Daniel, em nome de Jesus, que Ele faça na tua vida, na tua casa, na tua família, para que todos vejam qual Deus a qual nós servimos. Ele escreveu um decreto para que todos temessem, para que todos respeitassem, para que todos soubessem quem é o Deus a qual Daniel serviu. E aí, fazendo uma recapitulação aqui, tá? Depois você leia todo esse livro do capítulo 6 de Daniel, muito bonita, a história é maravilhosa, né? A história de Daniel diz que era um homem temente a Deus, ele era um homem que era de oração, diz que ele orava umas 3 vezes ao dia, né? Ele só se curvava diante do Senhor, né? Apesar de servir ali o rei daquela época lá, estar dentro desse contexto, né, do rei Dario ali. Diz que ele era um homem temente a Deus, um homem que tinha um bom testemunho, e diz que aqueles que cercavam ali o rei, né, sempre tem os fariseus, né, os satanás, né, sempre tem algum lugar que tem um satanás solto, né, mano? E criou muita inveja, né, ali dos sátrapas, né, aquele pessoal que estava ali no entorno ali do rei ali, né? E eles chegaram a uma conclusão assim:
meu Deus, a gente não consegue encontrar nada nesse rapaz. Amado, que Deus possa ver isso na sua vida. Amém, eu recebo. Que as pessoas queiram encontrar alguma coisa na sua vida e não encontrem. Vejam um bom testemunho. Vejam essa pessoa realmente, olha, é difícil ver um crente assim, porque hoje você sabe, né? Crente fala palavrão, tem crente que toma uma quadrada, uma redonda, tem crente que fuma, meu amado, nós estamos em tempos assustadores. E isso aí é muito ruim, viu, meu irmão? Abrindo um parênteses aqui, para nós, para a nossa sociedade. Nós representamos uma sociedade, de cristãos. Isso é muito ruim. Quando eu vejo uma pessoa falar que vai para a igreja fumando, dá uma tristeza no meu coração, meu irmão. Eu, se eu tenho intimidade, eu falo, Tem os meninos que trabalham comigo, eu pego no pé. Pego no pé. Fala, meu irmão, está precisando. Olha, Jesus já fez uma grande obra na tua vida, mas tem uma obra que precisa acontecer aí. Você precisa se livrar desse demônio aí. O irmão fica, eu vou parar. Fala, tem que parar para a morte, meu irmão. Jesus está na tua vida, você está esperando o quê? Hoje está terrível, viu, meu irmão? Não está fácil, tá? Então, diz que aqueles os sambalates da vida, os Tobias da vida, eles estavam lá olhando para Daniel e tiveram uma inveja dele. Falaram, como é que a gente derruba esse rapaz? A gente não encontra nada contra ele, nada, procuraram nada. O rapaz era idôneo, honesto, temente a Deus, deveria servir bem ali, naquilo que o governante daquela época tinha colocado nas suas mãos. Aí eles pensaram o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar alguma coisa no dia a dia dele, da fé dele. E ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia, que Daniel se submetia, se curvava, se humilhava diante de Deus. E aí eles foram lá no rei e falaram: rei, por que você não faz um decreto onde durante um tempo ninguém vai poder adorar nenhum Deus a não ser o Senhor? E quem fizer isso, o Senhor vai me mandar lá para a cova dos leões. Era a única maneira de pegar Daniel. Aí eles convenceram o rei, foi engodado ali. Quando o rei assinou, eles falaram: Daniel ora para o Deus dele. O rei tinha assinado um decreto, não podia voltar atrás dessa palavra. Falou: pega Daniel e joga na cova dos leões. E diz que Daniel, quando ficou sabendo disso, o que ele fez? Arrancou os cabelos, gritou, saiu chorando. Ai, meu Deus, o Covid vai matar todo mundo. Foi o que ele falou? Não, diz que ele orou, se colocou de joelhos diante do Senhor, foi colocado lá na cova dos leões. Eu fico imaginando, você já viu um filme de leão, mano? Tem um filme, eu não me recordo o nome, chama Sombra e Escuridão. Olha, é um livro, é um filme, da África. Assista esse filme, meu irmão. Pega lá, só para você ver o tamanho do leão. Porque talvez ele está falando aqui, você não está tendo noção. Esse filme retrata. Meu irmão, o leão tem o tamanho desse iPad, aqui é a pata dele assim. É um bicho, por isso que fala que é o rei da floresta, É assustador. Você imagina uma cova com leões, tá bom? Um leão, leões. E te jogam lá dentro. Você já imaginou a situação? Diz que jogou lá, e aí Daniel ficou gritando, não é isso? Eu só disse: corre, pelo amor de Deus, eu vou me ajoelhar, eu faço o que pedirem aí para mim. Foi, não. Imagina que Daniel estava lá em oração. E diz que os anjos de Deus foram lá e fecharam a boca do leão. Quando nós tivermos esse nível de confiança no Senhor, amado, e passarmos por situações difíceis que todos nós passamos, que possamos nos lembrar da atitude de Daniel, que não retrocedeu, que falou: eu não vou mudar, eu sirvo a um Deus, eu não vou chegar lá no dia 2 ali, no domingo que vem, e votar. Não é para falar de política agora. Não, ele não mudou a sua opinião, ele continuou firme. E Deus o honrou. Diz que anjos fecharam a boca dos leões.
Então esse filme que eu falei aqui, eu abri até um parênteses, obrigado por isso, eu vou me lembrar, Sombra e Escuridão, eram 2 leões, né, na verdade, né? É assustador. Você quer ver o que é um leão? Pega de tarde, tá bom? Vai fazer, pegar uma pipoca lá, ó, com o Eduardo, assiste, meu Deus, eu falo assim, eu fiquei imaginando o que Daniel passou. Era um bicho gigante, o leão. Aqueles que a gente vê em circo, né? Que é do interior lá em Barbacena, passava por circuitados. O leão estava fazendo das vertebrinhas dos bichos assim, né? Que ele não comia direito, né? Não é aquilo ali, não, mas lá na África, amigo, é um bicho gigante. Tinha muitos deles lá. E diz que não tocaram um fio de cabelo na vida dele. Deus era maravilhoso. Então, meu irmão, eu quero concluir, né, com essa reflexão e mais uma passagem que diz o seguinte, ó, uma reflexão aqui, tá? Um pensamento. As obras extraordinárias do Senhor geram o quê? Temor em nosso coração. Então, quando você traz à memória tudo aquilo que Deus, este Deus grandioso, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, diz que isso gera temor no coração. Reverência, respeito, submissão. Você começa a levar a sério a vida de crente, que é o que está faltando no povo de Deus nessa terra. Tem muito povo que tem sido destruído porque falta temor. E diz que o temor do Senhor gera o quê? Obras extraordinárias em nossas vidas. Você quer ver obras extraordinárias em sua vida, meu irmão? Diga amém. Amém. O que você tem que fazer é crescer no teu coração o temor a Deus. Então, ó, as obras extraordinárias, eu pensar em tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo, vai gerar temor no meu coração, reverência, submissão a Deus. E essa submissão, esse temor, essa reverência vai gerar obras extraordinárias em minha vida. E eu recebo em nome de Jesus para esta igreja, para a sua vida, amado, para a sua casa, para o seu lar, para os seus projetos. Obras extraordinárias de Deus. E como foi o fim de Daniel? Daniel 6:28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, o final, né, da vida de Daniel foi um final glorioso, honrado, abençoado, porque ele era este homem, né, que Deus quer que você e eu sejamos, que tinha temor de Deus. Diz que ele prosperou no reinado de Dario e de Ciro. Eu recebo isso para a minha vida também, recebo isso para essa igreja. Curva a sua cabeça por uns segundos, nós vamos orar aqui. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque essa palavra nos trouxe à memória, Senhor, aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e pode fazer. Não há limites, ó Pai, para Ti, Jesus. Tu és o Deus que a Bíblia diz que é o Deus dos impossíveis, o Deus que opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas, ó Pai. E glórias nós te damos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te conhecer, ó Pai, de te servir e de sermos inclusos, ó Pai, como teu povo. O povo judeu são filhos de Deus de nascença e nós fomos adotados em amor, Senhor. Não tínhamos direito, ó Pai, mas o Senhor nos outorgou o direito. O Senhor nos incluiu dentro dessa promessa. O Senhor nos colocou dentro deste plano de salvação. Que possamos, ó Deus, nos lembrar disso todos os dias, Senhor. Todos os dias, para sermos gratos, Senhor. Para alegrarmos, Senhor, nosso coração também. Ó Pai, para renovarmos as nossas forças, Senhor, trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança,
E a tua palavra, Senhor, pode nos dar esperança. Os teus feitos, Senhor, podem nos dar esperança, Senhor. Declaramos aqui, Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, renovação, Senhor, da alegria, ó Pai, do vigor, da saúde, Senhor, das forças do teu povo. Diz que feliz, forte é o povo que conhece ao seu Deus. Nós te conhecemos, Senhor, e em espírito, em verdade te servimos também, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã, Senhor, que estivemos aqui dedicando, Senhor, mais um pouco do nosso tempo, da nossa vida, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, e crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Eu recebo esta palavra, Senhor, que diz que as obras extraordinárias do Senhor vão gerar temor no coração do povo de Deus, e o temor do Senhor vai gerar obras extraordinárias em nossas vidas. E assim como foi, Senhor, com Daniel, o Senhor nos dará a vitória, o Senhor nos livrará dos nossos inimigos, o Senhor fechará as bocas, Senhor, dos leões desta terra, Senhor, e o Senhor nos dará a vitória. E assim como foi com Daniel, Senhor, nós veremos, Senhor, prosperidade, Senhor, em nossas vidas, em tudo aquilo que fizermos, ó Pai. E nós renderemos sempre, ó Pai, honras e glórias a Ti. Nós renderemos sempre, Senhor, louvores ao Teu santo nome, Pai. Mais uma vez, Senhor, que esta palavra tenha caído uma boa semente, Senhor, nos corações de cada um dos Teus filhos, de cada família, de cada lar, Senhor, que faz parte desta igreja, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que nos acompanham à distância, de todos aqueles que vão ouvir esta palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Jesus, não volta vazia. Obrigado por esta manhã, Senhor, que estivemos na Tua casa, relembrando, Senhor, rememorando as obras extraordinárias que fez o nosso Deus, que faz o nosso Deus. Que assim seja, porque assim diz o Senhor.